Bom dia, minha gente querida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é segunda-feira, dia 24 de agosto, festa de São Bartolomeu Apóstolo. Uma nova semana começa e nós queremos começar do jeito mais simples e mais seguro, colocando a vida diante de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Talvez você tenha acordado hoje e antes mesmo de colocar os pés no chão, sua cabeça já estivesse cheia. O despertador tocou, mas os pensamentos já tinham acordado antes. A conta que vence, a consulta que precisa marcar, uma conversa que você vem adiando, o filho que anda diferente, um problema no trabalho, uma decisão que não pode mais esperar. Segunda-feira tem dessas coisas. Às vezes o corpo ainda está deitado, mas a mente já está correndo pela cidade inteira. Você levanta, vai preparar o café, procura alguma coisa na cozinha, olha rapidamente as mensagens no celular e percebe que o dia nem começou direito e já existem pessoas querendo alguma coisa de você. Uma resposta, uma solução, uma presença, uma decisão. E no meio de tantas cobranças, existe uma pergunta que quase nunca fazemos: como está o meu coração hoje? Talvez esteja cansado, talvez esteja desconfiado. Talvez você tenha se decepcionado tantas vezes que começou a olhar para tudo com o pé atrás. Quando alguém promete alguma coisa, você pensa, vamos ver. Quando aparece uma oportunidade, você imagina primeiro o que pode dar errado. Quando alguém diz que vai ajudar, você prefere não criar expectativa. Não porque você seja uma pessoa negativa. Talvez você apenas tenha aprendido, depois de algumas quedas, que expectativa demais também machuca. Você confiou e se decepcionou. Esperou uma mudança que não aconteceu. Acreditou numa pessoa que não cumpriu o que prometeu. Rezou por alguma situação durante muito tempo e, pelo menos até agora, parece que tudo continua igual. Então nasceu dentro de você uma espécie de defesa. Você continua vivendo, trabalhando, cuidando da família, pagando as contas, fazendo o que precisa ser feito, mas existe uma voz lá dentro dizendo, não espere muito. E sabe o que é bonito? Jesus não se assusta com essa parte de você. Ele não rejeita quem chega com dúvidas. Ele não fecha a porta para quem ainda não consegue acreditar completamente. Isso aparece de uma maneira muito humana no Evangelho de hoje. Mas antes de entrarmos nessa palavra, eu quero convidar você a colocar diante do Senhor esta segunda-feira, como ela realmente chegou. Senhor Deus, aqui estou. O dia está apenas começando, mas Tu sabes tudo aquilo que já está passando pela minha cabeça. Eu Te entrego as horas que estão diante de mim. Entrego o trabalho que preciso realizar, a casa que preciso cuidar, os compromissos, os atrasos, as responsabilidades e aquelas pequenas coisas que parecem simples, mas vão cansando a gente por dentro. Entrego as pessoas com quem vou falar, entrego aquela conversa que eu preferia não ter, entrego a decisão que venho empurrando, entrego o dinheiro que precisa dar até o fim do mês, entrego o aluguel, os boletos, o remédio que precisa ser comprado, a comida que precisa chegar à mesa. Mas hoje quero te entregar também uma coisa que quase nunca coloco em oração: as minhas desconfianças. Senhor, Tu sabes quantas vezes eu digo não vai dar certo antes mesmo de tentar. Sabes quantas vezes eu espero o pior, porque tenho medo de me decepcionar novamente. Sabes onde a vida endureceu um pouco o meu coração. Recebe também isso, porque o Evangelho desta manhã começa justamente com um homem que não acredita facilmente no que está ouvindo. No Evangelho segundo São João, capítulo 1, versículos 45 a 51, Filipe encontra Natanael e chega cheio de entusiasmo. Encontramos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e também os profetas, Jesus de Nazaré. Mas Natanael não comemora, não se empolga. Ele responde com uma pergunta carregada de desconfiança. De Nazaré pode sair coisa boa? Olha como isso é humano. Natanael já tinha uma opinião pronta. Antes de conhecer Jesus, ele já tinha decidido o que poderia ou não poderia vir de Nazaré. E quantas vezes fazemos exatamente isso? Essa pessoa não muda. Meu casamento não tem mais jeito.
Meu filho nunca vai voltar. Eu já tentei demais. Comigo as coisas nunca dão certo. Às vezes nós também criamos nossas pequenas Nazarés, lugares dos quais acreditamos que nada de bom poderá surgir. Mas Filipe não discute com Natanael. Ele diz apenas: vem e vê. Talvez essa seja a palavra de Deus para você nesta manhã. Não tente resolver a semana inteira agora. Não tente entender tudo antes das 8 da manhã. Não carregue hoje os problemas de sexta-feira. Venha e veja. Dê a Deus espaço para surpreender você. Porque aquilo que você já declarou perdido talvez ainda esteja sendo visitado pela graça. E quando Natanael finalmente se aproxima, Jesus mostra algo ainda mais profundo. Ele já conhecia aquele homem antes daquele encontro. Assim também acontece conosco. Você pode chegar nesta oração com dúvidas, pode chegar cansado, pode chegar desconfiado, pode até chegar pensando: Senhor, eu não sei mais o que esperar. Vem a si mesmo. Jesus não está esperando uma versão perfeita de você. Ele quer encontrar você exatamente aí, no começo desta segunda-feira, com o café na mesa, as preocupações na cabeça e a vida ainda sem todas as respostas. Venha e veja. Talvez Deus esteja preparando justamente no lugar do qual você já não espera nada, uma pequena surpresa da graça. E talvez seja justamente aí que a palavra desta manhã queira permanecer um pouco mais com você. Naquele lugar onde você já perdeu a expectativa, porque existem situações que não doem mais como antes, mas também já não despertam esperança. Você simplesmente se acostumou-se com aquela distância dentro de casa, acostumou-se a conversar pouco com alguém que ama, acostumou-se a ver o filho chegar, entrar no quarto e fechar a porta, acostumou-se a fazer contas antes de comprar qualquer coisa no mercado, acostumou-se a responder: estou bem, porque explicar tudo seria cansativo demais. E sem perceber a gente começa a chamar de realidade aquilo que talvez seja apenas uma fase difícil da caminhada. Natanael também tinha sua conclusão pronta. De Nazaré pode sair coisa boa? Para ele, a resposta parecia óbvia. Mas Jesus estava justamente onde Natanael não esperava encontrar nada importante. Isso nos ensina algo muito simples nesta manhã. Deus não precisa pedir licença às nossas expectativas para agir. Senhor, eu te peço agora, visita em mim os lugares onde deixei de esperar. Visita aquela situação pela qual eu já nem rezo mais. Visita aquela ferida que eu aprendi a esconder. Visita aquela parte da minha vida em que comecei a repetir: é assim mesmo. Se existe em mim uma esperança cansada, fortalece-a. Se existe uma confiança machucada, cura-a. Se existe uma porta que fechei por medo de sofrer novamente, fica comigo diante dela. Eu não te peço respostas fáceis. Peço apenas que não me deixes transformar uma decepção em uma sentença para o resto da minha vida. E olha, Senhor, para nossas famílias. Tu conheces cada casa que está rezando conosco agora. Conheces a casa cheia e também aquela onde alguém toma café sozinho. Conheces a família que conversa e a família onde cada pessoa parece viver no seu próprio mundo. Conheces os casais que continuam juntos, mas estão cansados de discutir pelas mesmas coisas. Dá paciência onde as palavras ficaram duras. Dá humildade para pedir perdão. Dá coragem para conversar sem ferir. Pensa, Senhor, naquela pessoa que nesta manhã preparou o café para todos, mas ninguém perguntou como ela estava. Naquela mãe que já começou o dia preocupada com o filho. Naquele pai que olha as contas sobre a mesa e tenta não demonstrar preocupação. Naquela esposa que sente falta de carinho. Naquele marido que carrega preocupações que nunca contou para ninguém. Naquele idoso que escuta os barulhos da rua, vê a manhã começar pela janela e sente saudade de quando a casa era mais cheia. Entra, Senhor, nessas histórias. E eu quero te pedir de maneira especial pelos nossos filhos e pelos nossos jovens. Há pais e mães rezando agora por filhos que mudaram muito, filhos que já não conversam, filhos que se afastaram da igreja, filhos que fizeram escolhas que preocupam a família.
Há mães que dormem com o celular perto do travesseiro, esperando ouvir o portão abrir. Há pais que fingem tranquilidade, mas só conseguem descansar quando sabem que o filho chegou bem. Protege nossos jovens, Senhor. Guarda aqueles que estão nas ruas, aqueles que trabalham de madrugada, aqueles que estudam longe de casa. Livra-os das drogas, da violência, das amizades que os conduzem para caminhos destrutivos. Olha com misericórdia para os jovens que perderam o sentido da vida, que se sentem sozinhos mesmo cercados de pessoas, que carregam uma tristeza profunda e não sabem com quem conversar. Coloca pessoas boas no caminho deles. E quando nós, pais, mães e familiares, não soubermos mais o que fazer, ensina-nos a amar sem abandonar, corrigir sem humilhar e esperar sem controlar. Senhor, nós também colocamos diante de Ti os enfermos. Pensa naquela pessoa que acordou hoje não para ir trabalhar, mas para ir ao hospital. Naquela que está esperando o resultado de um exame. Naquela que já conhece de cor o caminho da farmácia. Naquela que organiza os comprimidos por horário e tenta enfrentar mais um dia. Aproxima-te também de quem cuida, da filha que acompanha a mãe nas consultas, do marido que ajuda a esposa a se levantar, da esposa que passa noites acordada, da pessoa que cuida de um familiar e às vezes se sente culpada por estar cansada. Dá-lhes força, Senhor, e visita também nossa vida financeira. Tu sabes como pesa a preocupação quando o dinheiro está curto. Há pessoas rezando conosco que já fizeram as contas várias vezes e o resultado continua não fechando. O salário chega e os boletos já estão esperando. Há aluguel, água, luz, comida, transporte, remédio. Há alguém procurando emprego. Há alguém com medo de perder o trabalho. Há alguém tentando manter um pequeno negócio aberto. Senhor, abre caminhos honestos. Dá trabalho a quem procura. Dá sabedoria a quem precisa administrar pouco, que nunca falte o pão de cada dia. Mas, acima de tudo, não permitas que essas preocupações roubem completamente a nossa paz. Porque o Evangelho de hoje continua dizendo ao nosso coração: vem e vê. Não significa fingir que os problemas não existem. Significa não decidir antecipadamente que Deus não pode fazer nada naquele lugar. Talvez a sua Nazaré hoje tenha nome, família, saúde, dinheiro, casamento, filho, trabalho, solidão. E talvez você já tenha perguntado em silêncio: Senhor, ainda pode sair alguma coisa boa daqui? Não tenha medo de fazer essa pergunta. Natanael também fez, e Jesus não o rejeitou. Ao contrário, Jesus o chamou para mais perto. Por isso, nesta manhã, nós não precisamos ter todas as respostas. Precisamos apenas dar mais um passo. Senhor, aqui está aquilo que eu já não sei resolver. Eu não vou esconder de Ti a minha dúvida. Não vou fingir uma confiança que ainda não tenho. Vou apenas permanecer perto. Porque talvez a fé de hoje não seja dizer: eu já entendi tudo. Talvez seja simplesmente dizer: Jesus, eu ainda não consigo enxergar, mas vou contigo para ver. E com essa confiança, mesmo pequena, mesmo ainda misturada com dúvidas, nós queremos continuar diante do Senhor. Porque a fé não significa acordar todos os dias sem medo. Fé também é levantar com o coração preocupado e ainda assim dizer: Senhor, caminha comigo hoje. E agora, unidos como irmãos e irmãs, como filhos que confiam no Pai, nós rezamos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor, quando pedimos o pão de cada dia, nós Te entregamos também tudo aquilo que precisaremos enfrentar neste dia. Dá-nos o necessário. Não apenas o pão da mesa, mas o pão da paciência para lidar com as pessoas. O pão da coragem para enfrentar os problemas
e o pão da esperança para não desistirmos antes da hora. Que a pergunta de Natanael não se transforme dentro de nós em desânimo. Quando eu pensar, daqui não pode sair nada de bom, lembra-me, Senhor, de que Tu podes estar justamente ali. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus alcance você nesta manhã, que alcance sua casa, sua família, seu trabalho, seu caminho. Que Deus abençoe a porta pela qual você vai sair hoje e também a porta pela qual espera voltar em paz. Que abençoe suas mãos para trabalhar, seus olhos para perceber o bem, sua boca para não ferir e seu coração para não perder a esperança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E Senhor, antes de continuar este dia, eu não quero apenas pedir, eu quero agradecer. Obrigado pelo café simples desta manhã. Obrigado pela água que refresca o rosto. Obrigado pela roupa que posso vestir. Obrigado pelo pão sobre a mesa, mesmo quando não há tudo aquilo que eu gostaria. Obrigado pelo barulho de alguém caminhando pela casa. Obrigado pela mensagem de uma pessoa que se lembrou de mim. Obrigado pelo ônibus que me leva ao trabalho, pela oportunidade de começar novamente, pelo corpo que ainda me permite levantar e seguir. Obrigado até pelas pequenas coisas que muitas vezes só percebemos quando nos faltam. Obrigado, Senhor, porque cheguei até esta segunda-feira. Talvez eu tenha chegado cansado, preocupado, com algumas perguntas sem resposta, mas cheguei. E Tu estás aqui. Recebe novamente este dia. Recebe minha vida como ela está, não como eu gostaria que estivesse. Recebe aquilo que consegui melhorar e aquilo em que ainda tropeço. Recebe minhas dúvidas, minhas expectativas e minhas decepções. Eu não quero esconder nada de Ti. E hoje, celebrando São Bartolomeu, aquele que o Evangelho nos apresenta como Natanael, eu te peço também, São Bartolomeu, apóstolo de Cristo, rogai por nós. Intercede por aqueles que estão buscando Jesus sem saber ainda como encontrar. Ló, intercede por quem deseja acreditar, mas está cansado. Intercede por nossas famílias e por todos aqueles que precisam reencontrar o caminho da fé. E você que está rezando comigo, guarde uma coisa. Jesus viu Natanael antes de Natanael perceber Jesus. Talvez hoje você também não consiga enxergar claramente o que Deus está fazendo. Mas isso não significa que Deus não esteja vendo você. Ele conhece o caminho, conhece a sua história, conhece até aquela parte que você ainda não sabe como contar. Por isso não condene esta segunda-feira antes de vivê-la. Não diga cedo demais que nada vai mudar. Caminhe, observe, permaneça aberto. Às vezes a graça de Deus começa justamente onde nossas expectativas terminam. Agora, antes de terminar esta oração, eu quero convidar você a ficar alguns instantes sem pensar no relógio, nas mensagens que precisam ser respondidas ou nas tarefas que já estão esperando. Se puder, feche os olhos, respire devagar. Imagine uma estrada simples. No começo da manhã, você está caminhando com tudo aquilo que trouxe para esta oração. Suas preocupações, seus compromissos, aquela situação dentro de casa, o medo relacionado ao dinheiro, a preocupação com alguém que você ama. Você não precisa deixar nada para trás. Continue caminhando assim mesmo. Mais adiante, Jesus está esperando por você. Ele não está com pressa. Ele não olha para você como alguém que veio cobrar respostas. Apenas olha. E nesse olhar existe algo que talvez você esteja precisando há muito tempo. A certeza de ser conhecido sem precisar explicar tudo. Aproxime-se. Talvez você queira dizer muitas coisas. Talvez não consiga dizer nenhuma. Tudo bem. Lembre-se de Natanael. Antes que ele perguntasse qualquer coisa, Jesus já o havia visto. Agora imagine Jesus olhando para você com essa mesma atenção. Ele conhece a sua segunda-feira antes que você a viva. Conhece a conversa que preocupa você. Conhece a conta que tira sua paz. Conhece a pessoa por quem você rezou tantas vezes. Conhece também aquela pequena esperança que você quase tem medo de alimentar novamente. E no silêncio do coração, imagine Jesus dizendo:
Meu filho, minha filha, eu vejo você. Venha para perto, caminhe comigo. Não precisa acontecer nada extraordinário agora, apenas permaneça. Fique nesse silêncio por um instante, fale com Deus do seu jeito. Não procure palavras bonitas. Se existe algo apertando o seu coração, diga. Se quiser agradecer, agradeça. Se quiser chorar, chore. Se você só consegue ficar em silêncio, fique. Deus também entende aquilo que as palavras não conseguem dizer. Senhor Jesus, eu estou aqui. Talvez ainda tenha dúvidas. Talvez algumas situações continuem exatamente como estavam quando esta oração começou. Mas algo eu quero escolher nesta manhã. Não quero mais decidir antecipadamente que nada de bom pode acontecer. Eu te entrego minhas Nazarés, entrego aquele lugar da minha vida sobre o qual perdi a esperança, entrego minha família, entrego meus filhos, entrego minha saúde, entrego meu trabalho, entrego minha vida financeira, entrego meus planos e também aquilo que saiu completamente diferente do que planejei. Eu não sei tudo o que acontecerá hoje, mas sei com quem quero caminhar. Jesus, eu confio em Ti. Repita no seu coração: Senhor, mesmo sem entender tudo, eu vou contigo. Mais uma vez: Senhor, mesmo sem entender tudo, eu vou contigo. Que essa frase acompanhe você quando alguma preocupação aparecer durante o dia. E leve também esta palavra: não condene como perdido aquilo que Deus ainda pode visitar com sua graça. Talvez você ainda não veja saída. Natanael também não conseguia imaginar que algo extraordinário pudesse vir de Nazaré. Mesmo assim, ele aceitou dar alguns passos. Foi, viu, encontrou Jesus. E descobriu que antes mesmo daquele encontro, Jesus já o conhecia. Meu irmão, minha irmã, entre nesta segunda-feira com essa certeza: você não está entrando sozinho. O Deus que conhece seu coração vai à sua frente. E quando o medo disser, não vai dar certo, responda com fé: eu ainda não sei. Vou caminhar com Deus e ver. Se esta oração encontrou uma situação concreta da sua vida, escreva nos comentários: Senhor, eu vou contigo. Escreva como uma pequena entrega desta segunda-feira. E se você conhece alguém que começou esta semana desanimado, alguém que já não espera muita coisa da vida, envie esta oração para essa pessoa. Talvez ela não precise de uma explicação. Talvez precise apenas ouvir aquilo que Filipe disse a Natanael: vem e vê. E se este momento fez bem ao seu coração, continue rezando conosco nas próximas manhãs. Vamos terminar colocando novamente toda a nossa vida nas mãos de Deus. Senhor, recebe esta segunda-feira, recebe cada pessoa que rezou conosco, vai à nossa frente nos caminhos que percorreremos. Fica conosco dentro de casa. Acompanha quem vai trabalhar, quem vai estudar, quem vai ao hospital, quem está procurando emprego e quem ficará cuidando da família. São Bartolomeu, apóstolo do Senhor, rogai por nós. Nossa Senhora Aparecida, Mãe querida do povo brasileiro, cobre nossas famílias com teu manto e conduz-nos sempre para perto de Jesus. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso abençoe você e sua família, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Permaneça na paz do Senhor. E lembre-se, durante todo este dia, onde você já não espera nada, Deus ainda pode surpreender você com sua presença. Evangelizar é preciso,